Bom, gente, boa noite. Meu nome é Pablo, eu sou da PAC Music. Para a gente é um grande prazer estar aqui no Music Show. A gente agradece aí a organização pelo convite, pelo espaço. A gente vem aqui hoje falar sobre modelo de negócio no mercado da música. E a gente está muito feliz de ter aqui no palco pessoas importantes aí para o mercado, pessoas que têm aí história para contar. E espero que vocês gostem. A gente vai fazer aqui uma rodada de apresentações e depois o Pedro vai conduzir um pouco aí o debate e depois a gente abre para perguntas, beleza? Então, para começar, grande prazer ter Roberto Verta da Sony aqui com a gente. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite. Meu nome é Roberto Verta, eu trabalho na Sony Music do Brasil. Apesar da Sony ser uma empresa global, minha área é uma área relativamente nova, é um nome chato de se falar, porque é um nome em inglês, Business Development, mas basicamente é uma área de novos negócios, de desenvolvimento de novos negócios, que eu acho que é um tema que tem tudo a ver aqui com o que a gente vai discutir. Entre esses novos negócios está o show ao vivo, sincronização das nossas músicas em campanhas publicitárias, conexão dos nossos artistas com o mundo corporativo para comerciais, para uso de imagem e todo tipo de coisa. Do mesmo grupo da Sony, nós temos também uma empresa de tickets chamada Eventim, e que, de certa forma, tem uma sinergia com o nosso negócio ao vivo. Basicamente é isso. O meu histórico não só de gravadoras, né, trabalhando profissionalmente como gravadoras no meu passado, mas também como promoção de shows através da T4F, Time for Fun, onde eu fiquei 6 anos promovendo shows internacionais. Basicamente isso. Pedro, vai lá, fala. Melhor falar já o Gustavo se apresentar, né? A gente tem um participante aí remoto, né, o Gustavo. O Gustavo teve um problema médico, né? E ele não pôde comparecer, ele estava com voo marcado, mas ele não conseguiu comparecer. Bom, Gustavo, você consegue se apresentar para o pessoal aqui? Claro, com o maior prazer. Mais uma vez aí justificando a minha ausência, em virtude aí de um rompimento de um tendão no ombro. E agradecendo a você, Pedro, pela oportunidade de estar fazendo essa conexão remota ao lado de tantas pessoas bacanas num evento que está estreando, né, sua primeira edição. Dizer que eu me chamo Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, carioca que mora em Brasília desde os anos 80, portanto sou aí oriundo da geração se reconheceu no Brasil como a geração do rock de Brasília, dos anos 80, e aí tem uma longa trajetória militando na música enquanto músico e produtor, e em paralelo, a partir do momento em que eu montei a minha humilde companhia musical chamada GRV, que já completa 18 anos, oferecendo aí diversos serviços para autores, artistas e produtores de Brasília, e tendo sempre como referência modelos colaborativistas e associativistas, e que foram reconhecidos nacionalmente na década passada, quando eu fazia um evento que chamava-se Feira da Música Independente, a FMI, e nessa década, em nome do Prêmio Profissionais da Música, que é aquele prêmio que premia 70 categorias de profissionais da criação, da produção e da convergência. É isso. Todo mundo conseguiu entender bem? Acho que foi claro, Legal. né? Legal. Pedro, já que tu é de casa, tu vai por último. Apresentar aqui o Vinícius, também presença muito ilustre, Vinícius. Por favor. Legal. Meu nome é Vinícius Soares, eu sou músico desde os 18, enfim, não vou aqui abrir uma história gigante na música, mas meu ofício realmente é talhado no mercado musical desde essa época como músico de banda independente, tocando o Brasil inteiro aí de forma independente, até
em 2013, oficialmente abri uma empresa de consultoria focada no mercado musical para auxiliar músicos independentes, que é a Palco Digital, né? De lá para cá, anos se passaram e Palco Digital dá o seu nome a uma marca diretamente ligada a independentes, a distribuição, a marketing e, recentemente, a gente se tornou parceiro de uma plataforma blockchain chamada Musiccoin. Hoje eu sou embaixador da Musiccoin no Brasil, a gente procura estar culturando o mercado sobre a tecnologia, sobre o uso da plataforma. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ela para vocês entenderem o conceito também de blockchain, o conceito da Musiccoin para o mercado da música. Basicamente é isso, né? Espero que esse tipo de assunto, que é novo no Brasil, né? Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação e se interessam, né, em estar realmente empreendendo num mercado que lá fora já começa a enfervecer, no Brasil é muito incipiente. Espero que esse conteúdo possa incentivar vocês a entrar, porque é um mercado que certamente não é uma promessa, já é uma realidade, e a gente vai falar sobre isso aqui também um pouquinho mais, né? Legal. E num painel que fala sobre negócios na música, não podia faltar músico, né, artista. E aí a gente tem aqui também a presença do Bruno, da banda Osh, e que é músico e muitas coisas mais. Fala aí, Bruno. Boa noite, eu sou o Bruno Osh, tenho um projeto artístico que em novembro faz 20 anos, que se chama Osh. A gente é metade Maceió, metade Recife. Nossa proposta de valor é trazer de volta o orgulho de ser brasileiro através da divulgação da cultura popular com uma abordagem contemporânea. E o nosso propósito é resgatar a identidade da música brasileira, porque a gente acredita que a música brasileira atual está sem identidade. Muita coisa de fora veio. E estar aqui nesse painel com tantas pessoas importantes, para mim é um orgulho. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente sempre, o Osh sempre foi uma banda que desde o início a gente pensou em empreender. Em 1998, quando eu resolvi montar esse projeto. E na época, vocês sabem disso, né? Que me conhecem, me chamavam de maluco, porque, cara, que tu vai empreender, empreendedorismo na música, isso não existe. Eu disse, cara, eu vou empreender e vou mostrar que para andar nesse mercado, a gente tem que ser autossuficiente e não depender de ninguém. A gente tem que fazer, porque as pessoas falam muito, o que vocês esperam que olhem para vocês, né? Que façam por vocês. Eu acho que a gente tem que fazer para gerar valor, e aí a intenção, curiosidade, e aí compram e você consegue fazer uma venda. É assim que o Osh trabalha desde 1998. Temos 4 prêmios, 3 discos lançados, um lançado nos Estados Unidos, 2 músicas no filme Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues. E estamos aí na correria, e é muito bom estar aqui. Pedrão, nos apresente. Bom, eu sou Pedro Vale, sou um dos cofundadores da PAC Music. A PAC Music, ela é uma incubadora que o objetivo principal é difundir a cultura do empreendedorismo no ecossistema da música. Tá, Pedro? Mas isso aí, o curso do Vini faz, um monte de gente faz. Qual que é a diferença? A gente esse ano está sendo um ano histórico para a gente, porque além de estar se tornando uma organização sem fins lucrativos, uma organização muito parecida com o modelo do Sebrae, por exemplo, a gente está criando um primeiro software de modelagem de negócios. Como funcionam nossos programas, né? A gente tem hoje 2 programas ativos. Um programa de pré-incubação, que é um período de 3 meses, onde a gente ajuda o artista desde a parte de branding, inteligência de mercado e plano de negócio. Tudo isso feito de forma individual com todos esses artistas, depois de um processo seletivo. E o segundo programa, que é um programa de incubação, onde a gente fornece a infraestrutura física e operacional para esses artistas. Infraestrutura jurídica, comercial, financeira, contábil. Por 3 anos, o artista continua como dono do patrimônio dele e é um kick-off, né, um pontapé inicial para esse artista criar o próprio negócio dele, né, até ele chegar numa fase que a gente chama de autossuficiência, né? Bom, já emendando aqui o papo,
Eu queria já trazer algumas provocações e começando aqui pelo Vinícius. Algum tempo atrás, eu estava em um Natal, indo viajar com a minha família para Ubatuba, e aí eu virei para meu pai um dia e falei: pai, por que a gente nunca teve uma casa na praia, uma casa no campo, assim? Por que você acha que nunca teve? A gente não teve condição? O que aconteceu? E meu pai, ele naquela época, ele virou com uma resposta muito inteligente, que ele falou: Pedro, por que a gente precisa ter uma casa e pagar aí aluguel, pagar IPTU, pagar água, luz, se a gente pode ter essa casa por alguns dias, né? E já provocando a questão das novas tecnologias exponenciais, que é essa tecnologia que o Bitcoin está dentro, o blockchain, que é a tecnologia que suporta o Bitcoin, por exemplo, também o biohacking, que é aquelas pessoas que colocam circuitos dentro do próprio corpo, né? Ou até a internet das coisas, as coisas começarem a ter mecanismos próprios de comunicação, e outras com Big Data, inteligência artificial. E o blockchain segue essa linha, né, Vinícius? Eu queria debater um pouquinho com você essa coisa que o Bitcoin, de ter uma infraestrutura super complexa, só que ao mesmo tempo o arquivo ele não é nunca copiável, ninguém tem a posse do arquivo. É um arquivo que ele é transmitido entre uma rede de vários computadores. Alguém aqui já conheceu, na época do torrent, alguém já baixou alguma coisa no torrent aqui? Marcelão já baixou. Todo mundo aqui. Só tinha o torrent. Bitcoin é a mesma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse para o pessoal aqui que é leigo nisso daí. Legal. É bem interessante você falar, porque quando a gente fala de blockchain, a gente fala de descentralizar, né? O que é descentralizar? A gente tem hoje... Vamos descer e falar um pouquinho do nosso mundo musical, né? Qualquer música que você distribui, ela fica retida num banco de dados proprietário, né? Então, se subir para o Spotify tem o banco de dados, tem no banco de dados essa música. Você precisa coletar direitos autorais dessa música, então você tem as entidades de gestão coletiva que vão ter o banco de dados também proprietário e por aí vai, né? E o grande problema hoje é que o músico ele fica refém de bancos de dados proprietários para ter o retorno que ele precisa, tanto informacional, né? Então, quanto é que minha música rendeu agora, esse mês? Eu preciso entrar em contato com a associação que às vezes não tem a informação exata. E esse banco de dados não fala com o banco de dados do Spotify, por exemplo, então você não tem execução pública da sua música no Spotify, quanto é que vai render? Você não sabe, você não tem esse dado mensurável, né, com muita exatidão. E o blockchain ele é uma proposta para resolver isso, né, porque blockchain é corrente de blocos. Então, vamos imaginar uma plataforma onde você tem todas as informações sendo gravadas em blocos, e cada bloco ele complementa o bloco anterior, né? Então um exemplo, você subiu sua música e a sua música recebeu um play e esse play te rendeu uma moeda. Você tem essas informações retidas em blocos, né, em cadeias, né? E uma cadeia complementa a outra. Você não consegue burlar ou fraudar essa cadeia. Por exemplo, eu quero burlar então esse bloco que diz que eu recebi uma moeda virtual, eu quero colocar aqui 10. Né? Você não consegue fazer isso, porque isso já invalida a operação, se fosse possível, né? Porque não é. Então, o blockchain ele vem com uma proposta de realmente descentralizar toda a operação, né? E deixar o músico no controle sem intermediários, né? Então, vamos entender que intermediário é aquela empresa ou aquela companhia que precisa que você precisa dela para que a tua música aconteça, né? Então, o blockchain ele, na verdade vem com essa proposta de não necessitar de um player de streaming, por exemplo, né? Você já tem o próprio player no blockchain, não necessitar
em um futuro próximo, né, de uma entidade de gestão coletiva, porque o blockchain já consegue te dar essas informações, né? E o grande desafio que nós temos hoje é colocar a consciência no mercado de que é possível todos esses seres coexistirem dentro de uma plataforma onde tudo é muito visível, né? A grande dificuldade do mercado entender é isso, né? Que você não precisa mais ter todos os bancos de dados diferentes tentando se comunicar de uma forma louca, e o blockchain resolve tudo isso, né? Existem duas correntes que falam, por exemplo, de criar um padrão único para a indústria da música. Então, gravadoras, editoras, entidades de gestão coletiva, todas essas associações, todos esses bancos de dados se comunicariam com um único banco de dados, que é o próprio blockchain. Só que, né, para você fazer isso, você teria que abrir o seu banco de dados no blockchain, né? Essa é uma possibilidade que dificilmente a gente vai conseguir ver. E você tem a segunda, que é o que já está acontecendo, que é a disrupção, né? Ou seja, eu não preciso mais de distribuidora, não preciso mais de player de streaming, futuramente, em breve, eu não preciso de gestão coletiva mais, eu quero que blockchain resolva o meu problema. E você consegue, né? Então é basicamente isso, né? O blockchain traz essa proposta de descentralizar conteúdo, fazer o músico ter acesso a tudo sem precisar de um intermediário, e o mais importante que é ganhar dinheiro com isso, né? É não depender mais de um relatório, de uma... Não, você vê na hora. Você recebe um play de uma música, você sabe quanto aquele play te gerou naquele instante, entendeu? É o que o blockchain promete e já está começando a entregar, né? Basicamente. Legal, Vini. Antes de vir para cá, eu estava lendo algumas coisas para ter ideias, né? E eu cheguei num texto do Bill Gates, que ele escreveu em 1990. Nesse texto ele fala que, na época, ele estava começando com a Microsoft, né? Ele falava assim, que o conteúdo é uma coisa que nunca vai mudar, as pessoas vão continuar consumindo conteúdo. Música é um conteúdo, né? Mas as produtoras de conteúdo, elas vão mudar, elas vão transformar. Antigamente, nos anos 60, no começo da televisão, a gente tinha, por exemplo, TV Tupi, a gente tinha grandes produtores de conteúdo. Hoje já tem outros produtores de conteúdo, e na realidade, uma coisa que a gente, tirando em conclusão com isso, é que os modelos de negócios, eles nunca acabam, né? Eles sempre estão em um aperfeiçoamento contínuo, né? E é um pouco isso que o Verta está fazendo dentro da Sony Music. Hoje vocês abriram uma área de novos negócios, e eu queria saber como que é para uma empresa que veio de mercados tradicionais e está nessa fase de pivotação, de colocar coisas novas no mercado. Bom, o processo assim de mudança, quando você trabalha numa empresa globalizada, é uma coisa que demora e muitas vezes é muito, como se diz, dolorida, né? Porque como é que você move aquela estrutura toda na direção do novo e sem você ter todo o aparato legal e administrativo que acompanhe essas mudanças, né? Você falou do Bill Gates, eu sugiro para todos aqui a leitura de um livro chamado Como a Música Ficou Grátis. Muito legal. O Como a Música Ficou Grátis, ele mostra que os inventores do MP3, né, um instituto alemão capitaneado por um professor que eu agora não vou lembrar o nome, ele ofereceu a patente do MP3 para a Microsoft, para a Apple, que anos depois iria assumir o MP3 através do iTunes e começar a legalizar os serviços de música digital. Então, por exemplo, se você considerar que uma invenção como o MP3, que é basicamente a compressão de dados musicais, uma coisa que hoje em dia a gente considera super simples e corriqueiro, se você considerar que todas as gravadoras
todas as empresas de hardware e de software não quiseram até que como? Até que o Napster, que não tinha nada a perder, assumiu aquilo. Isso aqui é legal, vou aqui fazer meu business e tudo certo. Então, você estar numa empresa que tem objetivos corporativos, né, que tem muito funcionário, que tem um monte de responsabilidades, você não consegue fazer isso rápido, né? Mas a mudança, ela é sempre acolhida em algum grau, né? Nós mesmos, por exemplo, a Sony, alguns anos atrás, comprou o serviço de distribuição digital de Orchard, que foi uma forma de oxigenar a companhia com esses novos modelos de negócio de distribuição digital. Então, apesar de ser diferente de uma empresa independente, a gente começa novos negócios, e esses negócios muitas vezes pequenos, como o que eu comecei agora em janeiro, de forma muito caseira e empreendedora, né? Obviamente ajuda você estar numa grande corporação e tal, mas o meu objetivo ali é desenvolver esses novos negócios para que façam parte da toda a gama de serviços que a gente tem para dar ao artista, que no final das contas, no final do dia, é o nosso objetivo, né? Servir o artista. Explica um pouquinho melhor essa coisa da relação que o seu departamento de novos negócios, existe uma relação com o artista, ou é só uma relação B2C, né? Não, tem B2B e B2C, né? A parte de brands, né? A parte aonde a gente usa a música do artista para se conectar com marcas, né? Essa é a parte B2B, assim como a parte B2C envolve a promoção de shows, que é um dos negócios que a gente está começando agora. Vamos até o próximo verão, a gente vai ter uns 2, 3 eventos grandes. Então envolve tanto a relação com as marcas, com o mundo corporativo, a serviço do artista, bem como diretamente ao público através da promoção dos nossos eventos de música ao vivo. Tá me ouvindo aí, Gustavo? Estou te ouvindo, sim. Legal. Gustavo, agora a próxima pergunta então é para você. Vou aproximar aqui o microfone para o pessoal ouvir. Você que tem essa relação desse modelo empreendedor e colaborativo, né? Que seu prêmio ele é totalmente colaborativo. Os candidatos se candidata para o prêmio, a parte de curadoria. Eu tive a honra de participar aí esse ano como um curador, como uma pessoa que recebeu esses candidatos, né? Como que é para você o modelo de negócio do mercado ao vivo do futuro? O que você acredita que esse modelo que você está fazendo, ele pode se refletir em infraestruturas, por exemplo, do Roberto Verta, na parte de shows? O público está interagindo, está criando uma comunidade única que consiga criar uma experiência para todo mundo? Cara, eu particularmente sempre vivi dentro desse triângulo que envolve o contratado, o contratante e o público. Por conta disso, quando a gente faz um prêmio Profissionais da Música,
a gente entende que ele tem que ser horizontal e ele deve envolver os profissionais da música, o público que apoia, consome, curte e compartilha, porque conhece ou ainda desconhece aquilo que está sendo exposto, e uma base de jurados para dar, assim, uma qualificação técnica para o negócio. Particularmente sobre o mercado ao vivo, eu acho que ele, assim como a coisa da questão autoral, são dois braços, assim, que, na minha opinião, sobrevivem com muita força e, de certa forma, no meu caso especificamente, mantém a minha empresa enquanto geradora de outros serviços, sejam eles de elaboração de projetos ou de edição e distribuição digital, a partir de um contato direto ou de uma relação permanente com o público e com os artistas e a sua audiência. Então, assim, eu jamais entenderei uma relação de um negócio, seja ele qual for, sem que exista esse caminho onde você tem um contato permanente com aquele que está te curtindo, compartilhando e consumindo e repercutindo. Portanto, eu acho que o futuro do presente, ou o presente do futuro, é justamente massificar, ficar muito esperto na condução da sua carreira a partir de um envolvimento permanente com a sua base de audiência, seus fãs e aquelas pessoas que colaboram, são seus parceiros. É isso que o Prêmio Profissionais da Música tem como objetivo maior, que é expressar a cada ano aquilo que é reconhecido pelas pessoas que estão participando como os que são os mais bem-sucedidos naquele momento, principalmente na relação entre público, contratados e pessoas que normalmente estão aí, subsidiando a existência de toda essa economia. Legal, gente. É muito bacana porque todo esse sistema único vai muito de encontro com o que a gente prega na PAC Music, que a gente coloca na nossa iniciativa, que também é essa parte da comunhão de todos os artistas e que tem uma infraestrutura viável para todos eles, todo mundo colocar. E um dos artistas que participou tanto do prêmio quanto da PAC Music, da pré-incubação, foi o Bruno. O Bruno concorreu a 3 categorias do prêmio. Dessas 3, ele ganhou 2 categorias. E é um cara que, a primeira vez que eu sentei com o Bruno, ele falou para mim: cara, o meu trabalho é fazer uma experiência multissensorial com minha audiência. Eu nunca entendi isso até ir no show do Bruno. Quando a gente entra no show do Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa experiência multissensorial, Bruno. Se eu puder emendar também uma pergunta para o Bruno e ver a opinião de todo mundo, que hoje você falou, né, que lá atrás falou de empreender a música, de ser empreendedor, e que isso gerava uma reação um pouco cômica, vamos dizer assim, né? Sim. E hoje acho que o Vinícius tem esse papel, acredito que o Verta tem um testemunho do que é uma gravadora tá recebendo, ou qual é a relação que existe entre o artista que ele tem uma mentalidade empreendedora e que ele começa a construir uma carreira por conta própria, construindo a sua base, tendo uma coerência em termos de produção, de comunicação, né? Ou seja, então, acho que lá na frente, na hora que a gravadora hoje tem um modelo de negócio totalmente diferente do que era anos atrás, ela ter artistas cada vez mais prontos, cada vez mais empreendedores, também é uma coisa bacana, né? E acredito que o Gustavo também pode falar sobre isso. Então, dentro do que o Bruno vai falar agora da trajetória, da experiência que ele montou com a Osh, de como que tem sido essa questão do empreendedorismo, do ser o artista empreendedor, e se cada um puder comentar aqui um pouco sobre isso. Tá, caramba. Desculpa aí. Até o Gustavo viu em Brasília. Então, o que a gente detectou o seguinte, o Osh, né? Qual a maior dificuldade
do artista hoje em dia levar as pessoas para o seu show, para o ao vivo. É tirar as pessoas da frente do Netflix. Esse é o meu primeiro concorrente, né? Do videogame. Tá todo mundo ali, a gente tá na era da tecnologia e ninguém se comunica. Então, e aí o que a gente detectou? Cara, a gente precisa levar para as pessoas uma experiência, né? E eu disse, cara, então vamos formatar uma experiência sensorial e auditiva no nosso show. E o que a gente faz? A gente propõe para quem chegue no nosso show, as primeiras 100 pessoas, porque somos uma banda ainda. Eu não gosto de falar independente, porque eu não acredito no mercado independente. Eu acredito que depois da internet a gente vive um mercado interdependente, onde todo mundo depende um pouquinho do outro. Inclusive as companhias grandes, viu? Que fazem acordo com os independentes. Exatamente. Então, como a gente não tem também tanta bala na agulha, o que é que a gente faz? As 100 primeiras pessoas que entrarem no nosso show recebem um mini ganzá. Ganzá é um chocalho que a gente usa na percussão. Recebe um mini ganzá. Anunciam a banda no palco, eu entro no meio do público tocando um agogô. A banda entra no palco e o público começa, o que é isso? O que esse cara está fazendo? E eu começo com a gogô e chamo o maracatu no palco. E aí todo mundo sente aquela vontade de balançar o seu ganzá. E aí começa aquela efervescência, uma experiência, a banda começa a se conectar com as pessoas. Porque a gente acredita que a batida do nosso tambor é como a pulsação do coração. Então quando a gente bate no tambor, o nosso maracatu, a coisa começa... Nós começamos a fazer essa conexão com as pessoas. E essa é a nossa experiência sensorial e auditiva. Queremos sim no futuro poder que quando você entre no nosso show, você sinta um cheiro de mato, um cheiro de chuva, porque é disso que a gente fala da música brasileira, da nossa mata, da coisa popular, né? Mas isso é para um futuro, a gente tem projetos formatados e buscando investidores para isso, e quem sabe a gente consegue, né? E a outra que você falou? Sobre essa questão, né, do ser empreendedor, como é que tem sido essa... Então, hoje trabalha com 3 pilares de sustentação básica, que é o show ao vivo, que é a experiência sensorial, mídias sociais, onde a gente fomenta o mercado musical, a gente fala sobre o mercado musical, e o terceiro pilar da gente, que é workshop, palestras, painéis. No nosso canal no YouTube a gente fala do mercado e procura educar um pouco mais a classe artística, porque a gente acredita que se a gente não educar, se os artistas não estudarem empreendedorismo, o mercado nunca vai aquecer. Porque a gente ficar o que mais existe no mercado hoje em dia são os artistas vítimas. Que o mercado é difícil, as gravadoras não olham para mim, o público não vai no meu show. Não, cara, você tem que gerar valor para as pessoas, para daí gerar a intenção de que ela compre o que você vai vender depois. E foi isso um pouco da motivação também por trás do palco digital, né, Vinícius? De trazer toda essa... Sim, não, total. O palco digital, na verdade, foi uma iniciativa totalmente embasada no que o Bruno disse, né? Deixar o músico na frente do trabalho dele, né? Deixar realmente tirar essa cultura da dependência, né? E trazer a autossuficiência para o mercado na frente, obviamente, desse cara que a princípio dependia de tanta gente e quando se depara com conteúdo, com informação, vê que só depende dele mesmo. E aí a gente é importante falar da questão, muita gente tem rejeição a isso, mas é a realidade, né? Se o músico ele não encara o próprio trabalho, a própria carreira, como uma empresa, essa que é a real, né? Ele pode artisticamente ter a vida dele, maravilha, e tem a arte dele, é uma coisa, mas tem o business por trás, né? Então a gente fala, obviamente, você tem que ter consciência de que curto, médio e longo prazo existe, planejamento em cima disso é base, plano de negócio existe também, e é difícil, às vezes, você deixar o músico receber bem essa ideia, né? A maioria rejeita e... Não, isso não funciona para esse mercado. Mas essa que é a verdade, tem que funcionar, né? Não tem jeito, você não tem para onde correr. Se você quer empreender e quer que aquilo te traga retorno,
você tem que encarar a tua carreira como uma empresa também, né? Isso é básico, né? E com o Palco Digital a gente tem feito isso durante esses 5 anos que a gente está nativo aí, né? E aí eu já trago um pouco também a questão de você não ficar dentro de uma caixa, né? Refém apenas do que meia dúzia ou aquele círculo de pessoas estão propondo para você, né? É importante que o músico tenha consciência do que está acontecendo fora, principalmente do Brasil. Tem muita coisa rolando lá fora. Blockchain, como eu falei aqui, é um exemplo, né? Eu represento, por exemplo, a Musiccoin, que é uma plataforma que hoje remunera por play $0,01 cada artista. $0,01 por play. Spotify você precisa de 100 players. E depois vocês podem acessar o site, fazer o cadastro de vocês e usar de graça, não paga nada. musiccoin.org. Então, é uma fonte de receita que a grande maioria desconhece no Brasil e que, se você tem a consciência de que isso existe, por que não tentar? Por que não usar? Por que não trazer mais um produto, mais um serviço para o teu mix, né, de ferramentas para deixar a tua receita mais interessante, né? E isso a gente sente muita dificuldade às vezes no Brasil, porque quando fala de música no Brasil, fala-se de show, merchandising, né? E a streaming é só para fazer uma presença, publicidade, marketing, mas não, você tem que ter um olhar de finança também. Caramba, o que está me trazendo receita e o que eu não conheço e que estão falando aí que pode me trazer uma remuneração ou acrescentar, de repente, algo a mais, né? Tá com esse olhar não apenas focado no Brasil, mas focar para fora, para você trazer. E tem brasileiro já ganhando dinheiro. Eu sou prova disso, né? Hoje eu tenho receita com o meu trabalho de gestão, de marketing, e também sou um cara que tem, como eu sou músico também, eu tenho música rodando em blockchain, me gerando dólar em criptomoeda também. E tem músicos também com isso, comigo nessa, né? É louco você falar isso no Brasil, porque as pessoas, como? Mas é possível. E é importante, né, o músico ter essa visão, ter esse olhar, né? Aquela coisa da criança, né, que quer experimentar as coisas, isso a gente não pode perder nunca, né? Você tem que ter sempre essa curiosidade de querer tatear mercados novos que você não conhece e reter o que é bom, né? E para o Brasil, principalmente, que a gente demanda de muitas coisas para que a receita aconteça. Acho que nunca é demais, né, você ter algo que de alguma forma vai te agregar, né? E aí, Verta, você estando ali nas grandes companhias, tendo experiência não só na Sony, mas em outras, né, que você passou, esses artistas que você já teve experiência de trabalhar, de repente, que tinham um pouco dessa mentalidade empreendedora, ou que você tem visto chegar com essa mentalidade, com um pouco mais de preparo, né? Como é que, assim, o quão diferente e o quão que isso ajuda lá na frente no resultado quando vocês pegam um artista como esse? Bom, eu, assim, de cara fiquei muito feliz quando o Bruno comentou que um dos trabalhos dele era a geração de valor ao trabalho artístico dele. O problema principal é que não são todos os artistas que entendem essa dinâmica, né? E agem como se as coisas, o sucesso estivesse aí pairando pelo céu, até cair na cabeça de alguém e tal, veio aqui. E a coisa não é bem assim, né? De uma forma geral, eu não posso falar pela Sony inteira, né? Mas como eu já tive não só na Sony quanto em outras gravadoras como Universal e BMG, eu acho que o artista, quando ele tem essa mentalidade mais empreendedora, ele ajuda a cadeia produtiva toda, né? Todo mundo tem o benefício de um artista que sabe o que quer. Então, eu acho que, apesar de ser um fenômeno relativamente novo, né? Porque de um tempo para cá é que a gente tem tido artistas como a Anitta, mesmo a Pablo Vittar, que está conosco, que pensam na carreira como um todo, né?
de uma forma geral, é um tipo de mentalidade relativamente nova, mas crescente, e vai ser o que vai diferenciar os artistas, né? Porque hoje em dia, com Pro Tools, com as plataformas digitais e tal, a coisa está muito fácil. Muito fácil de você fazer, só que muito difícil de você ser encontrado, né? Então, é necessário que o artista ele se interesse por esse lado, para ter um plano de carreira como outra carreira qualquer, né? E aqui a gente está num evento até que muitas marcas aqui ao nosso redor, né, que, como o Guverta falou, né, toda a cadeia se beneficia, né? Então, o artista saber chegar em uma marca para propor uma parceria, a marca correta, né, que compartilha valores com ele, com seu público, tudo isso vai sendo construído quando ele começa a se interessar por essas questões, né? E o Gustavo, acho que é legal a iniciativa do prêmio, à medida que você está, de fato, premiando artistas que estão com essa mentalidade, com essa estrada, né? Então, o Gustavo pode também comentar um pouco sobre isso. Gustavo, tá aí? Eu estou ouvindo. O Pablo perguntou aqui para você comentar um pouquinho sobre essa coisa do artista ser empreendedor, né? E a relação que isso tem com o prêmio, dos últimos artistas que estão sendo contemplados pelo prêmio, ter essa coisa na veia, né, do empreendedor. Bom, eu particularmente, eu originalmente comecei a tocar bateria em 1985, em Brasília, num período em que eu mexi em uma cena roqueira capitaneada pela Legião Urbana, Capital Inicial, e outros. Inclusive a minha bandinha que não investiu como merecia, porque inclusive era muito ruim. E não merecia. Mas, a partir de 1990, eu comecei a perceber que eu era um ser absolutamente solitário na capital do Brasil, no que se refere às minhas angústias e ansiedade, enquanto um cara que gostaria apenas de se movimentar tocando. Por conta disso, eu comecei a me envolver com produção, consequentemente com comunicação, e quando eu fui ver, eu já estava envolvido com a parte de empresariamento artístico. Com o advento da internet, as minhas possibilidades aumentaram exponencialmente de uma hora para outra. Inclusive, porque minha área de formação é a análise de sistema, e eu tive a felicidade de estar no ambiente, no momento do lançamento da internet, estudando redes de comunicação. Inclusive, eu fiz a primeira página da HTML de um artista de Brasília. E, coincidentemente, era um artista em que eu mesmo atuava. Por conta disso, mais ou menos nos anos 2000, eu resolvi formalizar minha companhia, que chama CRP, que é o Movimento Exclusivo 360 Graus. E naquele momento, em 2002, nascia no Brasil a Associação Brasileira de Música Independente. Eu estou lá desde 2002 e participei da sua diretoria durante 15 anos. Ali percebemos modelos de colaboração e associação, né? Capitaneados pelo nosso querido Benes Feliz, Benjamin Tol, Thomas Rocha, inclusive foram homenageados aqui na terceira edição do Prêmio Profissional do Brasil. Eu recebi mais e mais estímulos de que a melhor maneira da gente poder avançar era se unir em prol, a partir dos nossos conteúdos e das nossas convicções independentes de todo aquele universo que até então vigia, das mídias, etc., que de certa forma impediam, não vou dizer que oferta, não facilitavam, não escoavam a grande criação e a produção da música produzida no Brasil, principalmente
fora dos limites de São Paulo. Portanto, olhando para o meu próprio exemplo, eu acho que eu sempre fui um empreendedor de mim mesmo, porque eu sempre acreditei naquilo que eu estava criando, produzindo, independente da dimensão de ser um grande sucesso ou um pequeno ou médio sucesso, eu sempre quis viver daquilo que sempre fez sentido para mim. E eu acho que o Prêmio Profissional da Música carrega um pouco dessa minha essência, que é o de dar visibilidade, reconhecimento e a possibilidade de falar e até mesmo de ser premiado daqueles que tem um pouco dessa vibe, que é sair do nada para alguma coisa, principalmente a partir daquilo que faz sentido, não necessariamente por um raciocínio simplesmente marketing 3.0, né? Como naquele clima assim, custo-benefício, desconto, oferta, leve 2 e pague 3, leve 6 e pague 2, muito pelo contrário. A gente aqui está no clima de exposição de conteúdo, das várias formas de conteúdo, e esse reconhecimento volta a existir, não é meu, muito pelo contrário, ele é do setor que participa a cada edição do ano e que felizmente cresce a cada ano, e eu acho que o crescimento do prêmio ele é interessante porque ele é qualitativo, apesar de ser quantitativo também. Então, essa é a minha opinião, a partir de mim, e que a gente, de uma certa forma, pratica no prêmio, e que, na minha opinião, está sendo bem recebido a partir do crescimento que a gente tem percebido a cada ano. Oi, pronto. Bom, seguindo um pouquinho nesse papo aí do artista empreendedor, de fato, hoje não tem mais saída, né? A gente está pedindo a colaboração sua, Verta. Eu recentemente vi um anúncio da Universal que ela não se enxerga mais como uma gravadora, né? Não sei como a Sony se vê disso. Ela se enxerga mais como uma empresa de mídia, né? Eu encaro hoje em dia essas empresas como empresas de música, né? Não são necessariamente esse termo gravadoras. Eu acho que ele é um termo com dias contados, né? Empresa de mídia, eu vi essa frase de alguém da Universal. Eu acho que somos empresas de mídia também, mas não só isso, porque a gente não está a gente está focado na mídia para o artista. Não é que a gente está focado na mídia por qualquer outro motivo. A gente acaba sendo uma das formas que o artista tem de acesso à mídia. Então, sob esse aspecto, sim, podemos ser considerados empresas de música, mas de uma forma geral, ou de mídia, mas de uma forma geral, eu acho que as gravadoras hoje em dia elas precisam ser empresas de música, né, especializadas em levar o artista desse lugar até um outro, né? Basicamente é isso. Isso provoca cada vez mais, não sei qual que é a sua opinião também, a opinião de vocês, o artista tá na frente do seu próprio negócio, ele encarar aquilo como um trabalho de um CEO, por exemplo, que ele domina a empresa, ele é um chefe de escritório, ele tem um departamento jurídico, comercial, financeiro, contábil, de marketing, e ele entende aquilo tudo como um organismo vivo, como um fluxo de atuação, né? E dentro das olhadas do palco digital 3.0, eu vi isso do que o Vini estava trazendo, essa coisa muito mais em projetar o artista como um plano para ele entender essa infraestrutura de pensamento, de mentalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Vini, como que você enxerga
aí já num posto do mercado educacional, né, não na Music Coin, o futuro dessa indústria da música dentro da parte educacional. Mais e mais os músicos tendo consciência de que são mais do que meramente artistas, né, vão precisar se capacitar, não tem jeito, né? E aí a gente entra na capacitação, existe a capacitação artística, que é super importante, e existe a capacitação focada no business desse cara, né? Então, é aquilo, né? Se a tua arte ela é tão importante para você, por que não querer entender o impacto financeiro que ela pode gerar na tua própria carreira, né, cara? É o que eu sempre pergunto para aqueles que têm de repente uma rejeição sobre isso, né? E a gente fala disso lá no Palco Digital, tem um curso basicamente de capacitação focado para artistas que querem gerir a sua carreira, né? E quando a gente fala de plano de negócios, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de ter um mix de marketing que vai servir esse cara numa primeira, numa segunda, numa terceira etapa, quando a gente fala de ter ali um leque de parceiros que vão fundamentar o plano de negócios dele para que esse cara no final consiga vender o trabalho dele ou trazer, melhor dizendo, investidores para o trabalho dele, a gente está falando disso, né? E quando o músico não tem essa consciência, ele não conhece o próprio trabalho dele, essa que é a verdade. Mas eu amo minha música, eu amo meu trabalho, eu gosto do que eu faço, mas se você não sabe a dimensão e o impacto que isso vai gerar no mercado, não adianta absolutamente nada. E isso prova, na verdade, que o amor não é tão grande assim, porque quando a gente ama, a gente faz o que a gente não gosta, principalmente, né? Essa que é a verdade. É como casamento, né? Você está casado com alguém, você vai ficar do lado daquela pessoa nos piores ou nos melhores momentos e vai estar compartilhando de ambos os momentos sempre, pelo amor, né? E a carreira é a mesma coisa, a música é a mesma coisa. Você precisa ter essa conexão também, né? Não é só fazer o que ama a princípio, né? Mas é entender o bojo de tudo, né? Como que tudo que você está fazendo vai gerar um impacto para você no final. E aí a gente fala também de existência, né? Porque se não tiver receita, se não tiver retorno, não há amor que dure, né? Não há casamento que dure sem sustento, né? Não tem jeito. Então, se você não souber como trazer recursos, cara, o teu amor não vai sustentar o teu trabalho, não tem jeito, né? E é importante a gente fomentar isso, né? A educação parte desse princípio, né? O meu amor pela música e pela minha carreira, ele precisa existir mediante uma base que é o conhecimento do meu negócio, né? Senão não adianta nada, né? Pegando esse gancho, no caso, puxando aqui para o nosso artista do painel, como é que é, Bruno, ter toda essa consciência, né, de que a gente tem que olhar para o business, tem que enfim, estudar ferramenta de gestão, tem que se tornar, botar uma gravatinha, se tornar um pouco CEO, mas também temos que produzir arte, temos que fazer música, porque sem ela nada disso acontece, né? E ao mesmo tempo, como que conhecer, né, no trabalho que foi feito aí nos últimos anos com a Oshi, conhecer essa identidade de vocês e cada vez mais amadurecer ela, como é que ajuda nessa divisão do tempo, né? Porque no fundo é você se tornar efetivo até na hora de criar, né? Então, eu criei um padrão de trabalho, né? E antes disso, o seguinte, nas minhas palestras sobre empreendedorismo, eu falo para as pessoas que você tem que começar a se transformar no empreendedor musical, aprender a gerir a sua carreira. Aí eu friso bem. Eu coloquei aprender a gerir sua carreira, porque se você aprender como funciona várias ferramentas e como deve ser feito, você contrata bons especialistas que vão fazer isso e você vai saber pedir deles o que eles devem fazer. Então é isso que eu fiz com o Oshi, né? Eu aprendi várias ferramentas, contratei pessoas para trabalhar, para me ajudar, para me desenvolver. Porque eu acredito muito assim, o empreendedorismo não são só ferramentas, é a pessoa, você tem que se autoconhecer. Então o que eu fiz? Eu procurei primeiro um trabalho de alta performance, eu fui fazer um curso de alta performance, depois eu fui fazer um coach pessoal e profissional, depois eu fui fazer gestão de carreira, né? E com isso eu comecei a aprender quem eu era no meio do empreendedorismo, né? E o que é que eu faço? Eu visto um chapéu cada dia.
A segunda-feira é meu chapéu financeiro. Tanto o chapéu financeiro do Osh, dos projetos artísticos que eu tenho, do meu home studio e da minha vida pessoal. Então a segunda-feira não adianta, cara. Eu não vou fazer outra coisa se não for o chapéu financeiro. É o meu chapéu financeiro. A terça-feira eu começo a fazer contatos para o Osh. Na quarta-feira eu reviso o que eu fiz na segunda e na terça e acrescento mais busca de contatos para a banda. A quinta-feira é o dia do canal do Osh. Então a quinta-feira é focada para produzir conteúdo para o canal. Tanto fazer o roteiro quanto gravar. Então de manhã eu faço o roteiro, à tarde eu gravo. Não adianta que eu não vou fazer outra coisa se não for fazer isso. Claro que à noite eu dou minhas aulas de música, minhas palestras, minhas coisas. Mas o dia... E assim, não adianta você querer ser um empreendedor, gerir sua carreira, ou querer que sua carreira vá para frente, se você tem sua carreira 3 horas no dia, cara. Entendeu? É uma empresa. Tem que ser como uma empresa. E parar com esse papo de que a música é difícil, a arte é difícil. Não, cara, é igual a arquitetura. Você não tem que estudar, tem que fazer uma faculdade na arquitetura, faz. Na música você não tem que estudar, faz. Tem, não tem? Então, quando você sai da faculdade, você não tem que estagiar, na música também você tem que estagiar. Você tem que entrar numa banda, você tem que fazer vários projetos, ver se dá certo e tal. Depois, na arquitetura, você não quer montar o seu escritório, você tem que montar o seu projeto artístico e conseguir clientes. É a mesma coisa, cara. Parar com essa história de que no Brasil a arte é muito difícil. Não, cara. Só música ruim faz sucesso. Cara, eu acredito que a música boa, com propósito, gerando valor, vai ser comprada e vai ser vendida. E na sexta-feira eu reviso tudo que eu fiz a semana inteira. Pronto. E sábado e domingo é dia de... Sábado e domingo, se Deus quiser, eu estou na estrada, tocando, fazendo show, dando palestra. Que é isso, assim. E eu acredito muito nessa história de que a gente tem que fazer com que as empresas e as grandes marcas olhem para a gente. Tipo, hoje eu represento uma marca de pedais, não porque eu sou um guitarrista corrida de peru, que eu chamo, né? Eu não gosto dessas coisas, não faço corrida de peru. Quando a marca veio até mim, eu perguntei, cara, por que você está vindo? Porque eu não faço corrida de peru, eu não sou esses caras aí que fica fritando. Não, porque você fala o que a gente quer que um artista da gente fale para o mercado. A gente quer uma pessoa que gere conteúdo e que gere valor para o mercado. A gente está cansado de corrida de peru. Eu disse, então eu estou dentro. Então eu vou nessa. E aí aquela coisa, né? Acho que em outro painel, não sei se foi ontem ou anteontem, que alguém falou assim, fórmula do sucesso não existe, existe forma de trabalho. Né? Eu queria até complementar isso, Pablo. Por favor. Hoje eu estava no almoço com o Bruno e a gente estava conversando exatamente sobre essa coisa da maneira de trabalho, né? Com essa loucura de trabalhar, ser o comercial, ser o jurídico, ser todos esses setores, e às vezes você está lá sozinho, ralando. Como que a gente faz isso? E aí que entra aquele assunto de ter alguns modelos de gestão ágil, né? Que entre o Scrum, que a gente estava falando, que é o método do Sprint, né? Que são métodos que a gente utiliza para entender exatamente qual é o nosso gargalo e tentar gerir todo esse negócio visualmente, né? Cada vez mais o Vinícius está dentro do Music Coin e dentro do palco digital. As empresas estão menores e com impactos maiores, cada vez mais assumindo. A Sony também é assim, né, Berta? A empresa é muito pequena e consegue um impacto gigante, né? Mesmo uma empresa grande como a Sony, ela tem que ser setorizada, porque senão não consegue acompanhar o que está acontecendo na rua, né? A música verdadeira, ela acontece na rua. Então, a gente não pode ficar lá nos escritórios com ar-condicionado e ignorando o que está acontecendo na rua. Então, por isso que, por exemplo, a Sony ela tem uma distribuidora digital como a The Orchard. A The Orchard é um modelo de negócio que o artista chega lá com a sua gravação e consegue transformar aquilo numa distribuição digital, consegue entrar nos
nos serviços de streaming sem ter que ter um contrato de marketing que tem uma relação mais próxima com esse mundo maior e tal. Então é uma questão de você também entender que nem todos os artistas que são grandes, eles um dia já foram pequenos. Então, se você ficar só focado no programa do Faustão e tal, você perde a essência da coisa, né? Então, mesmo nos setores, por exemplo, artístico, onde tem um diretor lá, tem uma galera que está ligada em projetos como a do Bruno e outras coisas, porque as pessoas não param de criar e você não pode ficar isolado desse processo todo. Bom, gente, o Oráculo aqui já avisou que a gente está com o tempo encerrando, então eu queria saber se tem perguntas aí. Alguém quer? Legal. Bacana. Né? Então tá certo. Então tá permitido. Bom, rapidinho. Primeiro é o seguinte, uma pontuação que você fez no começo sobre o Spotify, né? Existe hoje plataforma que consegue medir, auditar, né, o número de execuções no Spotify e te apresentar, né, um relatório disso e você conseguir monetizar isso. A One RPM é uma delas. Isso não é um merchandising, tá? É só uma constatação. Em cima do que você falou agora há pouco, né, queria perguntar para você especificamente, né, você falou, bom, fui buscar o conhecimento, mas imagino que nem sempre tenha sido assim, né? Então, algumas perguntas. Primeiro, quando é que você percebeu que você ia, para você alcançar os objetivos que você tinha profissionalmente, né? E admiro e parabenizo você por isso. Você entendeu que você precisava de ajuda, de mais conteúdo, de mais informação, de auxílio das outras pessoas. Nessa palestra que você mencionou agora há pouco, né, eu estava presente, né, eu estava mediando aqui, e as meninas, né, que são managers aí, tudo mais, e coaches de carreira também, elas falaram, bom, não tem uma fórmula de sucesso, tem uma fórmula de trabalho, né? Porém, o artista, ele precisa querer que isso aconteça, entendeu? E esse querer, muitas vezes, é um querer sem recurso, e esse querer acaba acontecendo dentro da própria casa. Então ele começa a escalar as competências. Não, meu pai é bom vendedor, então pai, vem comigo aqui que a gente precisa vender um show no boteco ali. Entendeu? Minha mãe cuida do dinheiro da casa, vai cuidar do meu também. Entendeu? Até conseguir... Né? Então, duas perguntas para você. Primeiro, quando é que você sacou que você precisava? Tá? E como é que você começou, né, sem ter o recurso para fazer isso? Então, comigo foi uma história muito, muito louca, assim. Eu já fui esse artista que ficava... Não me inscrevo nesse projeto mais porque só a panelinha faz sucesso. Ou vai passar. Não vou me inscrever no festival porque só a panelinha vai tocar. Não vou mandar meu projeto para um grande empresário e tal, porque só a panelinha que anda com ele que vai. Eu tinha isso, né? Eu reclamava, era vitimista, assim, sabe? Me vitimizava. E um dia eu acordei com um pensamento diferente, e eu acho que foi um grande estalo na minha vida, e isso mudou minha vida. Eu acordei olhando, eu lembro como hoje, aqui em São Paulo, acordei no apartamento com a banda lá, olhando para o teto e disse, cara, o que é que eu não estou fazendo para estar na panelinha? Aí o que foi que eu fiz? Me levantei, peguei um papel e comecei a rever e escrever tudo da minha carreira, e para analisar o que é que eu não fiz. Por que eu não estava, uma banda que tinha 2 músicas no filme, tinha lançado, convidado para lançar um disco no SXSW, a gente ia ter 15, cara, sério, 15 indicações para o Grammy Latino a gente ia ter do disco. Só que a gente não conseguiu um selo a tempo para lá, mas 15. Aí eu disse, cara, tem tudo isso acontecendo, e o que eu não estou fazendo? E quando eu vi minha linha do tempo toda, eu disse, cara, você fez um monte de coisa, mas tem uma coisa que você não faz e não sabe fazer: se relacionar. Conexão. Você não faz conexão. Você vive no seu mundo. E para fazer conexão, você precisa de quê? Se capacitar. Porque meu pai sempre me ensinou isso. Cara, gere valor para as pessoas primeiro,
para criar uma empatia e depois ela gerar valor para você. Porque a maioria das pessoas chegam só querendo vender. Ela nem escuta o que você tem para falar. Ela quer consumir uma pessoa como você. A pessoa vai chegar aqui e só quer falar para você. E não gera valor, sabe? Não tem intenção, não tem propósito. Foi aí que eu disse, eu tenho que me capacitar. Esse foi o dia. E como eu fiz na crise de... Isso eu já venho fazendo há muito tempo, né? Mas em 2015, quando gerou-se a crise no mercado, política e todas essas... Começou essa crise, a música ao vivo começou a cair. Eu olhei para minha esposa, graças a Deus eu tenho uma parceira há 19 anos, e que ela trabalha com experiência para o cliente, então ela é uma pessoa muito antenada também. Eu olhei para ela e disse o seguinte, o mercado está entrando em crise, a gente vai passar uma crise de no mínimo uns 3 anos, pelo que todo mundo está falando. A gente não tem grana, mas o pouco que a gente tem, o que a gente deve fazer é o seguinte, vamos investir em educação. Porque quando esse mercado começar a virar, a gente vai estar na frente de quem estava esperando juntar dinheiro para fazer. E aí foi o que eu fiz. Eu tinha um pouquinho de grana, e toda essa grana eu investi em cursos, e foi aí que eu comecei a aprender. E assim, música a gente já sabe. A gente já sabe que tem que estudar 1 hora por dia seu instrumento, estudar canto. Isso a gente já sabe. Você tem que fazer agora o que você não sabe, cara, para poder agregar na sua música. Então foi aí, agora eu estou estudando vendas, porque está muito difícil vender no mercado ao vivo. Então eu preciso, cara, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu preciso aprender como é que se vende melhor. Então eu estou estudando vendas agora para ver se a coisa funciona. Boa noite, meu nome é Vilma Sundari, eu estou no programa de pré-incubação da PEC Music, e nesse programa foi detectado que o meu perfil é muito apropriado para a sincronização. Então, ter aqui o Verta me atrai muito, e a pergunta é para o Vinícius e para o Verta. Eu fiz também o seu curso de sincronização, que achei excelente, aprendi um monte, e queria mais detalhes, mais informações sobre como abordar o supervisor musical. Por exemplo, eu deveria raptar o Verta, o que eu deveria fazer? E, no caso, a pergunta para o Verta seria, como você gostaria de ser abordado? Porque, a priori, se eu colocar as minhas músicas nas music libraries, elas vão se perder ali, né? Eu realmente tenho esse perfil. Eu sou uma compositora muito versátil e as minhas produções musicais são de excelente qualidade. Já o meu parceiro produtor musical já me falava isso quando a gente estava pondo a voz. Ele falava, vamos fazer 2 versões, porque esse arranjo já está muito bom. Vender isso aí sem a parte da voz vai ser excelente já. Isso aí tá do jeito de trilha e tal. E quando eu vi no seu curso aquele bônus com o supervisor musical que fez o Avatar, ele descreve exatamente o meu tipo de som, que tem aquele timing e tal. E falei, nossa, realmente... E aí eu não estava ainda convencida, meu produtor já tinha dito isso, eles já tinham dito isso, mas foi quando eu ouvi aquele cara do Avatar, eu falei, cara, ele está descrevendo realmente o que eu faço. Então eu queria saber como é que eu rapto o Verta. Pergunta difícil. Corre, Verta, corre, Verta. Não, é interessante a pergunta. Trata o PCC. Assim, basicamente o que eu oriento você tem essa via de contato com o supervisor. No Brasil, a figura do supervisor musical, ela não é tão propagada como lá fora, né? Você tem lá fora, inclusive, nominalmente, né, mais supervisores de musicais atuando do que até no Brasil, né? Embora você tenha bastante também. O que eu oriento é o seguinte, inclusive a gente tem caso no curso desse tipo, né? Tem um portfólio online, a princípio. O que é um portfólio? O seu site com as suas tracks, suas trilhas. Se você já teve uso, né, sincronização dessa faixa em algum projeto, liste também. Basicamente, é o que a gente falou aqui, né? Venda o teu trabalho de uma forma, obviamente, aparente, né, através de um portfólio visível, né? E portfólio coloca o site mesmo. Tem um site. A gente tem um aluno chamado Danilo Bigal, o nome dele, né?
Ele está sincronizando para filmes independentes, muito bacana o trabalho dele. Muitos filmes independentes, se não me engano, agora ele está no Sul, junto com produtores, em loco, né, produzindo trilha para filme, entendendo o contexto de gravação e produzindo para filme. E ele foi um cara que basicamente foi atrás através desse tipo de contato. Ele criou um portfólio, né, e prospectou. Então, evento, principalmente feiras onde você tem sincronização como tema, né, é muito importante você estar presente, porque lá vão estar supervisores musicais, vai estar realmente a indústria do audiovisual, né? E esse cara vai estar presente. Então, e aí se apresentar, né? Saber se vender para esse cara, né? Aí já é um segundo passo, né? E sem portfólio é difícil, porque você chegar para um supervisor, né, e falar, olha, eu tenho música, assim, mas se ele não conseguir ver, é complicado. Um dos bônus do curso é até com o Cláudio Girardi, que ele é supervisor musical também. E ele, conversando comigo, ele disse, cara, quando eu tô... Ele licencia hoje e produz também, e obviamente garimpa talentos para colocar em sincronização em filmes, né? E ele me diz, cara, quando eu estou procurando alguma música, eu tenho que ir para o YouTube hoje, porque é difícil dar um Google e ter algum cara lá, um portfólio interessante para eu entender o que esse cara está fazendo. Então eu vou para o YouTube, vou atrás de um cara que nem sabe o que é o mercado, eu vou tentar explicar para ele que eu gostei da música dele, como é que funciona, né? Tipo, ele dá um curso pro cara entender, né? Então, falta realmente isso, né? Falta esse produtor musical, né? Esse compositor, se vender dessa forma, né? E tá onde esses caras estão, né? Tá nesses eventos, né? No Brasil tem algumas feiras bem interessantes, entendeu? E focadas em sincronização também. Agora, como abordar o Roberto? Como abordar ele, eu não sei. Bom, eu não estou diretamente envolvido com sincronização, porque sincronização era uma dessas coisas que até pouco tempo atrás, até uns 5 anos atrás, alguém na gravadora fazia. Não uma pessoa especializada fazendo isso, mas alguém que tivesse algum conhecimento musical do catálogo da companhia que acabava fazendo isso. De um tempo para cá, a Sony tem o que ela chama de Sync Shop, que é um departamento em cada país que cuida basicamente de sincronização. Você sabe que sincronização não é uma coisa fácil para a gravadora também, tá? Sincronização é basicamente um business de editora musical. Por quê? O diretor do filme ou o produtor musical de uma campanha publicitária, ele chega na gravadora e fala, olha, quero a música do seu artista X. Aí eu falo para ele, olha, isso aí vai custar 10 mil reais. Aí ele fala assim, vou economizar esses 10 mil reais, vou pedir para a editora musical para regravar essa música. Então, mesmo a gravadora, dentro desse processo todo, ainda está no processo de achar o caminho certo para participar dos briefings do filme, ter acesso aos scripts, a toda essa parte conceitual, porque é daí que realmente saem os bons negócios. Eu tinha uma campanha até recentemente do Banco Itaú que usava uma música do Devo, chamada That's Good, e eu nunca entendi o que o Devo tinha a ver com o pagamento cashless, né? Simplesmente um dia eu coloquei o vídeo do Devo e vi que o cara do Devo, no meio do vídeo, ele jogava um cartão de crédito fora. Então, como você interage com essa galera criativa para você colocar uma música, é algo que a gente ainda está nesse processo de entender. Eu tenho um amigo meu publicitário, que é um cara de atendimento muito capacitado, que tem nos ajudado a entender como é que se chega nessa... como é que você chega antes para você conseguir oferecer suas músicas.
Agora, isso eu posso te garantir que muitas vezes sai muito mais fácil via editora do que gravadora. Eu não sei se você é ligado a uma editora musical, se você tem suas músicas editadas. Era a editora que poderia fazer isso. Quer dizer, eu perder, né, eu sou a editora, né, eu passar para uma editora fazer isso. Você é uma empreendedora da sua própria editora. Sim, sim. Na verdade, eu tenho a propriedade total e a Sid Baby só distribui, né? Só complementando uma coisa que eu acho interessante, hoje a gente tem as music libraries, as bibliotecas de trilha branca, e a gente tem também as bibliotecas, o termo não é biblioteca, mas são agências de sincronização que compõem sob demanda para grandes marcas. Eu falo até da Punks, que é uma... Exato, a Punks que eu me referia. A Punks é um. Então, assim, a Punks, o que ela faz? Ela tem um time de compositores, todos independentes. Eles compõem para Sport TV, HBO, enfim... Inclusive, 2 dos meus alunos estão com música na Globo agora, enfim. E eles formam ela forma esse time, basicamente, e entrega a demanda. Então, assim, ela tem já o contato, e para a Globo, por exemplo, é mais interessante você ter o contato de uma agência que tem os independentes, do que entrar, de repente, em contato com alguém que tenha, de repente, um nível de hierarquia de editora e de gravadora, que a liberação do fonograma, teoricamente, seria um pouco mais demorada, né? No caso do independente, o cara já está lá e já produz sob demanda também, tem um time ali para fazer isso. Então, você tem essas agências de sincronização que são independentes também, e estão ligadas já com um time já de audiovisual, de Globo, de filmes e por aí vai. Então, é uma saída também, né? Além de ter o contato com o profissional de sincronização que vai escolher a tua faixa, você pode estar junto de uma agência dessa que já tem o contato direto com o time de audiovisual e você entra para o time de compositores deles, né? Basicamente isso também. Eu pensei que essa seria uma opção e não pôr todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, talvez alguns ali e outros aqui. Bom, gente, obrigado pela pergunta. A gente está indo já para o final. A gente até, enfim, queria agradecer a todos aqui pela presença. Para a gente foi muito bom. E só um último comentário com relação a essa última pergunta. Isso mostra, na verdade, o quanto que um novo modelo de receita, uma nova fonte de receita, além do palco, além daquilo que o músico está mais, vamos dizer assim, habituado a pensar, o quanto que isso vai gerar de trabalho e de foco e de planejamento para um fim específico, né? Porque imagina o trabalho que é você realmente gastar qual dia da semana, Bruno, você teria para fazer essa missão, né? Então, assim, é muito importante realmente que o artista ele tenha essa visão das receitas que ele tem possíveis ali, para ele poder dividir o seu tempo e trazer as pessoas para poder ajudar ele, né? E aí eu queria que, enfim, para a gente encerrar, que cada um aqui desse um último recado, enfim, o microfone está livre aqui para cada um. Eu só quero agradecer a oportunidade e eu aqui sou a prova de que se eu estivesse pensando só em mercado ao vivo, quem não me conhece aí não ia ficar curioso para saber que tipo de som eu faço. Então, palestras, existem várias receitas e tentem ver onde vocês podem se encaixar e mudar o modelo de negócio de vocês para que ele fique mais abrangente. Estou aqui, consegui divulgar minha banda sem fazer show. Tá vendo? Pois é. É Oxi Oficial. OX Oficial. Mas eu dou cartão para todo mundo que eu estou aqui. Preparado. Bom, primeiro dar os parabéns para vocês. Acho que quando eu falei aqui que é difícil a gente ver músicos e pessoas interessadas e tal, vocês me provam aqui que existem, né? É difícil, mas tem, né? Então, primeiro, parabéns para vocês e que esse conhecimento seja realmente prático no dia a dia, né? Acho que é legal ouvir, né? É legal a gente ter essa imersão, mas é bacana depois que sair daqui, aquilo que eu ouvi eu vou efetivamente colocar em prática, né? É o que vai fazer diferença, né? Então, mão na massa. Então, que fique
fique dentro de vocês isso a ponto de realmente virar prático, né? Obrigado a todos, obrigado Pedro, Pac Music e todos os convidados, enfim. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Gustavo, tá ouvindo aí? Oi. Oi. Oi, tô ouvindo. Só fazer as considerações finais aí. Cara, as minhas considerações finais, na verdade, são as considerações iniciais, dependendo da forma como se vê. Agradecer a você pelo convite, parabenizar essa iniciativa aí em São Paulo, lamentar pela ausência ao lado de vocês, que foi, como você sabe, de forma absolutamente inesperada. Dizer que esse assunto, ele merece ser tratado com muito carinho cotidianamente, tanto por aqueles que desejam, quanto por aqueles que necessitam, para aqueles que curtem. Dizer que no dia 1º de novembro a gente abre as inscrições aí da próxima edição do Prêmio Profissionais da Música, que reconhecerá aí 70 categorias divididas em 3 modalidades, né, as modalidades de criação, produção e convergência, e depois recepcionar todos em Brasília em abril, na última semana de abril, para a gente fazer durante uma semana aquele grande encontro que envolve esse pacote de atividades já bastante difundidos aí em vários eventos no Brasil, né? De capacitação, inovação, experiência, a partir de workshops, painéis, shows, etc. E força para todos nós, porque vem aí uma eleição dificílima. Temos que prestar atenção naquelas pessoas que estão aí se credenciando aí aos cargos eletivos, para ver aqueles, inclusive, que estão do lado, ou pelo menos se colocam em benefício em favor da cultura, da arte e da música desse país. Fiquemos espertos aí, porque tem muita gente esperta que não está nem aí para a gente, e tem muita gente aí que de repente pode estar aí para a gente, e é nessas pessoas que eu acho que a gente tem que focar para a gente ter um país melhor, a parte que enalteça aí as nossas riquezas empreendedoras e musicais. Obrigado, Pedro. Obrigado, Gustavo. Bom, só fazer minhas considerações finais. Depois eu passo para o Verta. Agradecer a todo mundo. A Pac Music também está com as inscrições abertas. A gente vai começar o processo seletivo em outubro agora. E falar que um pouquinho que a gente tem que entrar numa inovação, falando nessa coisa dos novos mercados, quando esse mercado não está aquecido ainda. Todo mundo vê, por exemplo, hoje o sertanejo lá com os números dando pico. Talvez esse mercado há 10 anos atrás seria um mercado bom para você entrar. E quando a gente está num mercado em crise, num trabalho que não tem ninguém, a mídia de massa ainda não está falando sobre isso. Mas quando chega na Globo, quando chega nos veículos já tradicionais, não são os veículos mais especializados na música que estão falando, esse já não é o momento de entrar. Esse é o momento de você investir e talvez ter um fracasso muito grande financeiro. Então, todas as inovações que a gente está falando, é muito importante a gente ver e acompanhar isso no embrião dela. E é isso que a gente está tentando propor aqui. Certo? Oba. Não só agradecer o convite, é sempre bom estar participando de iniciativas desse tipo. É muito bom tudo que se relaciona com a indústria da música, me interessa muito, então obrigado pelo convite. Gostei muito de muitas das coisas que foram faladas aqui. Acho muito positivo um músico falar que não se deve partir da vitimização para se chegar em algum lugar. Eu que já fui músico também e passei por todas as agruras que vários músicos em início de carreira ou
independentes passam. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, espero que tenha podido dar um pouco de contribuição para esse painel. Obrigado. Maravilha, gente. Então, obrigado pela presença de todo mundo. A gente está à disposição após aí para conversar, trocar ideia, né? E agradecer ao pessoal pela disponibilidade e paciência com o tempo aí também. Então, boa noite a todos. Obrigado.